Deixa eu ver. Alô a todos, bem-vindos. Eu vou compartilhar aqui a tela já, tá? Porque a gente tem que começar logo. Então, gente, muito bem-vindos aqui ao curso. E eu hoje vou fazer essa aula aberta para vocês, para dar uma ideia de como eu me posiciono, né, em relação à joalheria e em relação ao curso, qual a proposta exatamente, como ela está delimitada, o que eu vou oferecer para vocês nessas aulas que a gente vai ter daqui para frente, né? Então, é muito importante vocês saberem a minha visão, né, da joalheria e o que aborda o curso, né? Então, essa aula aberta serve exatamente para isso, porque assim vocês ficam conhecendo mais, né? Me conhecendo e conhecendo qual é a minha proposta, né? Então, como a Lívia disse, a gente fez esse curso ano passado, foi uma experiência assim, totalmente tudo primeira vez, porque a gente já tinha esse plano de fazer não presencial, mas é muito mais legal quando a gente está junto, né? Todo mundo na mesma sala. Eu cheguei a fazer esse curso, não esse, tá? Mas um outro, no Ateliê Mourão, no Rio de Janeiro, mas aí eu me mudei para São Paulo, então eu tenho até que dizer que foi bom que a gente pudesse fazer ele remoto, porque assim pessoas de vários lugares conseguem assistir, né? Temos aqui a Juliana de Barcelona, temos a Carmen que está em Jundiaí, eu acho que tem gente do Rio, tem gente de São Paulo, então isso é a parte boa de fazer o curso remoto, né, online. E eu vou começar aqui, então, a contar um pouco para vocês da minha, vamos dizer assim, visão da joalheria e como que eu encaro essa questão do pensamento à produção, que é o tema que a gente vai abordar aqui, né? Bom, eu gosto sempre de falar filosoficamente da joia. Eu acho que a filosofia se debruçou e conseguiu definir muito bem criatividade, processo criativo, investigou esses temas de uma maneira profunda, né? E desde sempre, na verdade, porque eu vou passar aqui para vocês uma visão bem aristotélica do que significa processo criativo e vou também fazer esse link do processo criativo com o nosso planejamento e produção aqui. Então, se vocês olharem essa imagem que tem aqui do lado, que é uma ilustração super bonita, ela resume um pouco essa visão aristotélica do que vem a ser processo criativo, né? Então, Aristóteles, e diferentemente de Platão, né? Platão foi professor de Aristóteles, né? E Platão, ele é o que se pode dizer um precursor da nossa filosofia ocidental, porque ele instaurou bem fortemente a noção de abstração, né? No reino das ideias. Aqui, qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho de filosofia sabe que Platão sempre privilegiou o reino das ideias, o reino das abstrações. Ele achava que os sentidos eram enganadores, que a gente tinha que pensar só, né? E Aristóteles era um bom aluno, mas ele discordava de seu mestre. Ele achava que a gente internaliza e apreende as coisas pelo mundo sensíbilis, né? Pelos 5 sentidos. Então, como vocês podem ver nessa ilustração que eu coloquei aí, o mundo sensíbilis é esse primeiro círculo na testa da imagem, e vocês veem que tem umas setas que saem da orelha, do nariz, da boca, que é exatamente como Aristóteles pensava que a gente apreendia o mundo pelos 5 sentidos, né? E isso foi exatamente uma posição que ele fez importante e que mostra uma outra maneira que eu concordo muito mais quando a gente vai falar do que acontece no processo criativo. Segundo Aristóteles, quando a gente apreende toda essa informação pelos 5 sentidos, né, o que acontece? A gente vai para um outro lugar, que é esse círculo azul que tem um pouco acima, que seria o mundo imaginabilis. O que é o mundo imaginabilis para a gente aqui, nós, criadores?
é aquele mundo onde a gente vai com a nossa antena, com a nossa antena ligada, a gente vai internalizando tudo que a gente aprende pelo mundo dos sentidos, né? Então, a gente começa a fazer um patrimônio imaterial, que é, lógico, quando você usa os seus sentidos, você seleciona, porque cada um é um, então tem sempre algo que você presta mais atenção, né? E aí você cria e retém isso numa espécie de memória, né? Que é uma área que ele chama de mundo imaginário, né? Uma vez que você tem essas memórias capturadas, é que você vai passar para o que ele chama de mundo intelectuales, e aí é que nós encontramos o que eu estou chamando aqui no nosso curso de pensamento, de raciocínio, tá? Então, o que se dá entre esse mundo imagináveis e o mundo intelectuales é o que ele chama de experiência, né? O que o Aristóteles chama de experiência é a primeira etapa do conhecimento, né? Então, é quando você, através dos 5 sentidos, você retém toda aquela informação e com aquela experiência, com a repetição, você vai, na verdade, oscilar desse mundo imagináveis para o mundo intelectual. E você vai voltar de um para o outro. Por quê? Porque você tem uma experiência que você vai, com o pensamento, tentar processá-la e tentar praticar, né? A experiência para Aristóteles é de natureza prática. E a repetição sucessiva dessa experiência é o que ele vai chamar de tecne, do grego, né? Tecne tem um correspondente latino, mais tarde, né? Ars, A-R-S. Esse ars é arte, é o nosso arte, que tem o prefixo latino, né? As palavras artificial, artifício, artigo, artesania, articulação, todas vêm desse prefixo latino ars, que tem esse equivalente em grego chamado tecne. O que também é chamado tecne para os gregos é algo que se chama saber fazer. Tecne significa saber fazer algo. E isso a gente tem 2 traduções que nós usamos, que é o know-how, saber como em inglês, né? E o savoir-faire, em francês, né? São 2 termos que são internacionais quase, todo mundo sabe o que é know-how, né? E o que a gente pode traduzir para português como um conhecimento processual, conhecimento de um processo determinado. Por que eu estou falando isso tudo? Porque em algum momento, que é esse, na Grécia, não existia uma diferenciação entre o que é a técnica e o que é a arte. Tanto é que a tradução, né, romana, latina, para a palavra tecne, arte. Então, não existia essa separação entre técnica e arte. Era um saber fazer, que era a repetição da experiência, capturada pelos sentidos, que ia para o pensamento e voltava pela experiência, você ia aprendendo, né? Então, por que esse diagrama é tão importante para a gente? Porque eu acredito que o processo criativo não começa no pensamento. Ele começa muito antes com o sentir, com as sensações, com aquilo que você consegue apreender do mundo, né? Então, eu não acredito que você possa começar a criar uma joia pelo pensamento. Mas o nosso curso aqui chama a joia Pensamento à Produção. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar dessa técnica, desse saber fazer, né? A gente vai trazer para isso que é um mundo sensível de todos nós que gostamos de criação, um certo planejamento, uma sistematização, né? Mas em nenhum momento eu acredito que a gente possa, né, acreditar que tudo começa no pensamento. Eu acho que isso é uma diferenciação importante para a gente começar aqui a pensar o que é processo criativo.
Mas eu acredito muito que a gente pode pegar todo esse mundo, as sensações, as memórias, e transformar em alguma coisa que a gente possa tirar um proveito, que possa planejar. É só a gente esperar um pouquinho mais, vamos dizer assim, né? Então, falando um pouco mais a respeito desse processo criativo, produtivo, né? Eu vou trazer um outro pensador aqui para vocês, que é o Louis Kahn, que é um arquiteto, um teórico do começo do século XX, e que, na verdade, ele também estabeleceu, tinha uma produção teórica grande também para justificar a sua arquitetura, e ele estabeleceu uma série de... um processo bastante poético do que vem a ser o processo criativo e que foi muito utilizado depois pelo design, né? Os arquitetos do começo do século XX, de alguma forma, eles foram os precursores dos designers, porque eles tinham que trabalhar com arte, mas com edificações, em suma, coisas que iam durar, né? Você tinha que construir uma série de parâmetros, que é um pouco o que o design faz, né? Então, ele teorizou muito a respeito de como compor essa parte muito concreta da criação e da funcionalidade da arte com a poética. E ele, pensando sobre isso, falou isso que eu escrevi aqui na nossa prancha, que é o pensamento é inseparável do sentimento, que é um pouco que eu falei no slide anterior, né? Então, como que o pensamento na criação, né? Como é que o pensamento consegue entrar nessa criação para que essa vontade que a gente tem, que é a vontade de ser, né? A vontade de fazer alguma coisa que não existe ainda, possa se condensar, né? E aí ele chegou nessa palavra que é a percepção, que para ele é a fundição do pensamento com o sentimento, né? Na nossa psique, a nossa alma, que é a fonte do desejo, né? A fonte das coisas que querem ser, para ele tem início na forma, né? E o pensamento é essa percepção que a gente tem nessa forma. Eu acho que isso pode ficar um pouco abstrato demais e poético demais, mas eu acho muito importante a gente sempre pensar nesse sentimento como inseparável do que a gente pode fazer com essa forma, né? Então, eu, inclusive, eu recomendo muito esse livro dele, Em Forma e Design, que é de 1961, tá? Tá aqui no finalzinho, aqui tem a editora e tudo mais. O livro é todo incrível, o primeiro capítulo ele trata exatamente disso. Aí vocês veem um arquiteto falando sobre isso, né? Eu acho que é importante a gente ver que o sentimento está ali o tempo todo conosco, né? Então, embora a gente vá falar muito aqui de um intelecto, de um raciocínio para a gente criar a coleção, para a gente otimizar nossos processos, por detrás disso tudo sempre tem a importância que a gente deve dar para aquilo que a gente aprende de uma maneira mais intuitiva, né? Então, vamos começar aqui com algumas formas e o nosso título, Pensamento à Produção. Esse arabesco que eu coloquei no título, aqui na nossa prancha, ele, para mim, essa chave, ela significa um espaço que eu chamo do espaço onde tudo é possível, né? Então, do pensamento à produção, você tem como se fosse um universo de formas e de possibilidades que você vai ter que editar para que você encontre o caminho da sua identidade própria e consiga desdobrar em peças, né? E eu também vou aproveitar para fazer aqui um aviso, não é bem um aviso, mas eu falo muito da experiência, como eu vivi a experiência, né? Então, eu conto muitas coisas aqui do meu processo, né? Eu tenho 30 anos que eu trabalho com joalheria, então, a gente já trilhou um caminho e eu gosto muito de compartilhar, desde lá do comecinho, quando eu investigava essas formas, né? Até eu conseguir estabelecer a minha marca com uma joia que era bastante fácil de reconhecer, né? A minha marca se chama Odara, se vocês depois quiserem ver meu Instagram. E
eu coloquei esse monte de objetos metálicos aí, em formas, né, que são mais ou menos intuitivas, né? Então, em algum momento, lá atrás ou na frente, a gente se depara com alguma forma parecida com essa. São formas que eu acho que todos nós podemos chegar intuitivamente quando a gente está trabalhando, seja desenhando, seja fazendo mesmo, né? Quando a gente está martelando nosso fio, a gente vai encontrar e se deparar com peças que vão sair quando a gente está ali no devaneio, né? Muito parecidas com essas peças que eu estou mostrando para vocês aqui. E qual é assim a questão importante a respeito de você soltar a mão e trabalhar? Nada contra, né? É uma ótima maneira de soltar a imaginação. Só que o espontâneo e intuitivo é um caminho que já foi trilhado por todos. Então, em algum momento, muito provavelmente, vocês vão repetir formas que outras pessoas já fizeram, como essas que eu estou colocando aqui. A gente chega nessas formas assim, meio sem pensar. Tá? São formas um pouco óbvias, no bom e no mau sentido, né? Então, qual é o nosso verdadeiro desafio? É a gente conseguir usar a prática para soltar a cabeça, soltar a mão, mas saber que em algum momento você vai ter que dar uma editada no seu trabalho. Na verdade, isso começa até antes de você bolar uma coleção, né? Você vai ter que escolher o que você também vai deixar de fazer para não repetir algo que já foi feito. Porque eu acho que qualquer pessoa que queira ter um trabalho autoral e quer desenvolver a sua própria linguagem, o seu próprio repertório, né? Então, como eu ia dizendo, a gente sempre tem muitas formas, mas algumas soluções, né? A gente tem um mundo de formas e recursos e técnicas, mas vai ter um momento que a gente vai conversar muito aqui no nosso curso, que é de elaborar as interpretações de um conceito, né? E transportar essa interpretação para os vários itens de joalheria, e respeitando, inclusive, a morfologia de cada tipologia, né? Do brinco, da pulseira, do colar, do anel. Então, eu estou dando um exemplo aqui desse trabalho da Patrícia Mendonça, que eu acho muito interessante, porque isso daqui é uma coleção, né? Eu chamo de Mecano Dance. E as peças, elas têm muita personalidade, ela usa formas muito simples, mas você consegue ver uma identidade entre as peças. E quando eu vou falar de coleção aqui para vocês, eu vou falar muito mais dessa identidade, que não passa necessariamente por você repetir uma forma em vários. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que você pegue uma estrela e seja o tema da sua coleção. Então, você vai fazer um anel, vai colocar uma estrelinha no anel, vai botar 2 estrelinhas na orelha, vai botar uma estrelinha no colar, vai botar uma estrela na pulseira. Não é isso que faz uma coleção, na minha concepção. O que alinhava uma coleção é muito mais uma questão de proporção, né? De você encontrar em cada um dos seus itens, né, que fazem parte da coleção, um caminho parecido que não necessariamente ele passa pela forma, mas não necessariamente por um tema ou por um discurso. Eu acho que aqui é bem fácil a gente entender isso. Até porque, mesmo os itens são bem anticonvencionais, né? A gente vê um brinco que é comprido, né? Quer dizer, ele não, se ele fosse repetir exatamente só um círculo, como é o anel, né? Da segunda foto, mas não. Então, ela consegue ser bem usada nos modelos, mas você consegue entender que se trata do trabalho de uma mesma pessoa, mesmo com a originalidade. E eu acho que a busca que a gente tem que ter quando a gente faz uma coleção é exatamente essa identificação que você precisa ter de uma maneira menos óbvia do que se você simplesmente tivesse repetido o mesmo tema em várias peças diferentes de uma maneira simples. Então, isso é como eu encaro que a gente deve trabalhar com muita liberdade.
mas sempre atento que a gente esteja com uma linguagem consistente. Nessa etapa, é muito importante a gente falar que as necessidades do marketing e tudo que envolve o marketing, e aqui eu quero deixar claro para vocês que eu acho que hoje em dia o marketing é fundamental mesmo para os joalheiros, porque em algum momento você vai ter que veicular a sua produção, comercializar e criar os dispositivos para mostrar para o público. Mas, no meu curso, nós não vamos tratar de marketing, porque, para mim, essa questão do marketing é a posteriori, né? Nós estamos falando de processo criativo, e o processo criativo é uma etapa em que você está olhando para dentro e não para fora. Eu não acredito, por exemplo, que você possa bolar uma coleção a partir, vamos dizer assim, do exame do seu público-alvo, né? Eu acho que os grandes artistas, e aqui eu estou mostrando o trabalho do Carl Fritz, neozelandês, que é um joalheiro que eu admiro muito, né? E ele faz esses anéis de brasão, anel brasão, né? Só que com temas bem pouco ortodoxos, né? Porque ele escreve coisas assim loucas nos anéis de brasão. E também coloquei esse anel que é uma carinha que parece que está sofrendo, né? O que eu quero dizer é que tanto nesses anéis, que são os brasões, como nesse de baixo, você reconhece a pegada dele, né? O trabalho dele é muito facilmente reconhecível, melhor dizendo, né? E eu garanto para vocês que ele não estava pensando em ninguém em específico quando ele criou isso tudo. Ele estava colocando uma ideia dele para fora, né? E criando o repertório dele, inovando e transgredindo. E nenhuma transgressão pode ser feita a partir de uma pesquisa de mercado. E vou te dizer, tem muita gente que tenta fazer esse tipo de coisa. Meu público-alvo é tal, então eu vou transgredir, então eu vou bolar. Mas isso é muito artificial e as pessoas reconhecem que é um processo artificial, né? E a gente reconhece quando isso é uma coisa que vem da necessidade do artista, como nesse caso, né? Então, eu que sempre gostei muito de trabalhar com coisas que nunca tinham sido feitas, né? Avançar um pouco esse universo da joalheria, eu acredito que você tem que fazer a peça que o seu usuário, e aí pode ser, assim, a gente trabalha e sabe que quem se apaixona pelas nossas peças não necessariamente pertence de um grupo de 35 a 50 anos, que tem o perfil XYZ, aquelas pesquisas que o marketing faz, né? Então, isso realmente eu já vi coisas muito surpreendentes na minha vida profissional, e eu sei que, às vezes, quem se encanta com seu anel transgressor é a pessoa que tem 85 anos, e aí o jovem nem gosta, né? E vice-versa. Quer dizer, não acredito que você possa fazer peças para um público específico. Eu acho que você tem que fazer uma peça que a pessoa que eventualmente vai se encantar com ela nem sabia que queria, né? Então, o trabalho do artista, como eu escrevi aqui, é revelar um desejo que a pessoa descobre que tem na medida em que ela olha para essa peça. Quanto mais autêntico você conseguir ser no seu mundo, naquilo que é uma verdade para você, é que você vai conseguir produzir uma coisa com uma força, né, que vai tocar o outro. Porque ele vai ver que não é fake, ele vai ver que é para valer mesmo, né? Aí, se depois que você tiver com tudo pronto, você quiser partir para o marketing, precisar de uma orientação de como divulgar, como que mexe no Instagram, o que você tem que postar e quando, isso é uma outra questão que é a posteriori do que a gente está falando aqui, né? Olha, se vocês... só vou aceitar perguntas no final para não perder o fio da meada, mas se eu estiver falando rápido demais, vocês me falam, tá? Então, também é importante eu colocar aqui para vocês, eu criei esse diagrama aqui para explicar para vocês como que eu posiciono a joalheria autoral em relação
a todos esses mundos que fazem parte da joalheria. Então, eu acho que, como base, a gente tem as artes aplicadas e as artes plásticas, né? E existe realmente uma separação entre elas que a gente pode falar da seguinte maneira, né? As artes plásticas, elas são uma expressão estética pura e simples. Mas, quando a gente fala de arte aplicada, a gente tem uma finalidade de uso. Eu gosto de usar esse termo finalidade de uso em vez de utilidade, porque finalidade de uso é um termo mais flutuante, vamos dizer assim. E eu vou dar um exemplo, né? As artes decorativas do Art Deco, por exemplo, são todas artes aplicadas. Elas se pretendem a servir com finalidade de uso a algo. Exemplo, o vitral, a arte de você fazer um vitral. O vitral, você pode fazer uma obra de arte, só que o vitral tem uma serventia. Ele é uma janela pela qual passa a luz de uma determinada maneira, então você tem que trabalhar com essa transparência, né? Ele vai ser colocado no lugar para que essa luz seja passada, e assim vai para todas as artes aplicadas, né? As artes do ferro, as artes da marcenaria, as artes da cerâmica. O que você vai fazer com esses materiais e com essas técnicas vai servir a alguma coisa. É lógico que eu não estou falando aqui que você não pode fazer uma cerâmica que seja puras artes plásticas, mas, a princípio, essas artes eram aplicadas a objetos, né? Então, você, por exemplo, na arte do ferro, você fazia um portão lindo, que podia ser uma obra de arte, mas era um portão também, né? E essa separação entre artes aplicadas e artes plásticas, ela sempre foi muito tensa, né? Antes do Renascimento, quando você fazia um mural, uma escultura, vários aprendizes trabalhavam junto com seus mestres e essa questão da autoria, ela não era muito clara, né? Então, você colocava o seu aprendiz para pintar lá, você ensinava para ele, deixava 10 pessoas fazendo seu mural e depois você nem assinava às vezes, né? Com o Renascimento que vem essa questão forte de você assinar, de você ter autoria. Antes você vê várias obras que sequer você conhece o autor, né? Então, no Renascimento, que foi uma quebra bastante importante, porque trouxe o homem para o centro do mundo, o homem autor ele passou a ter essa necessidade de assinar. Então, houve, nessa época, uma necessidade de fazer uma divisão importante entre o artesão e o artista. Até então, isso não era tão importante assim, era tudo misturado. Era aquilo que eu falei lá atrás para vocês, a técnica e a arte era uma coisa só. Então, você tinha uma técnica para fazer alguma coisa e você era um artista. Se fosse um pintor, fosse, por exemplo, um fabricante de uma espada. Você estava tudo junto. Quando existe essa separação no Renascimento, né, aí você começa a dizer, não, fulano é artesão, ele faz sapato, por exemplo. Ele é um artesão. Eu não, eu pinto quadros, então eu sou um artista. E essa separação, que foi tão importante naquele tempo, ela veio vindo e ela atrapalhou um pouquinho quando a gente chegou no século XX. Por quê? Porque houve um grande resgate de todas as artes aplicadas e de trazer um pouco desse mundo do artesão para a arte. Um exemplo disso que eu gosto de dar é o Gaudí, que fez toda aquela obra arquitetônica, mas fez questão de usar todos os processos bastante artesanais, inclusive inventou essa coisa do mosaico, né, de colocar o mosaico, é uma coisa que você tem que fazer ali na mão, né, com caquinhos de cerâmica. Então, reabilitou, de certa forma, essa artesania que tinha ficado tão apartada do mundo das belas artes, né? A joalheria autoral, ela é uma tentativa também, e maravilhosa tentativa, de juntar as artes plásticas com as artes aplicadas. Aí eu coloco
a joalheria contemporânea, que é um universo à parte, entre as artes plásticas e a joalheria autoral. Por quê? Porque a joalheria contemporânea, muitas vezes, não vai estar preocupada com as tais finalidades de uso, né? Com as tais, vamos dizer assim, você pode fazer na joalheria contemporânea um colar de pedra de gelo. Então, você não necessariamente você precisa prestar atenção nos preceitos do design ou da arte aplicada. E você tem também a joalheria contemporânea que se mistura com o design em algum momento, que eu acho que é a melhor combinação, porque você consegue ter peças eternas, mas que você leva a excelência da arte até o último limite, vamos dizer assim, né? E, para mim, esses universos, eles são universos que estão sempre flutuantes e não existe uma fronteira entre eles determinada. Eles fazem interseção e, em algum lugar nesse mundo todo aqui, estamos todos nós, né? Um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas eu acho que a gente é assim que tem que ser mesmo, sem fronteiras, né? Sem delimitações muito rigorosas, porque a gente ganha muito mais quando a gente consegue transitar por todos esses mundos, né? E eu acho que é importante a gente apenas ver, eu como designer, né, de formação, eu quero dizer para vocês que a contribuição que o design tem para com a joalheria, até para a joalheria contemporânea, é muito interessante, porque ela traz um pouquinho de direcionamento. Você pode usar ou não, mas certamente são informações bacanas para você ter em mente que existem, né? Então, eu falo mais do mundo da joalheria autoral ligado ao design. Eu não sou joalheira contemporânea, mas eu admiro muito e eu acho que é um universo muitíssimo interessante, em que os desafios são um pouco diferentes, né? Não são tão ligados assim às artes aplicadas. E o mais fascinante da joia é isso, gente, porque eu estava aqui falando o tempo todo, dando um exemplo para vocês do sapato, né? Que o artesão faz sapatos, né? Que foi apartado em algum momento do artista, muito embora tem gente que faz sapatos que são verdadeiras obras de arte, né? Mas por quê? Porque o sapato ele serve para você calçar e andar. Então, assim como na arquitetura um prédio tem que ficar em pé, o sapato tem que funcionar, né? A joia encontra uma brecha muito interessante, porque a joia não tem utilidade como o sapato tem. A joia é mais artística porque você não precisa dela como você precisa de um calçado, por exemplo, ou um vasilhame, ou um copo, ou qualquer coisa das artes aplicadas que você pode fazer como uma obra de arte muito bela, mas que tem também uma utilidade. É por isso que a joalheria transita por todo esse universo, porque, a rigor, o que dá utilidade ou a finalidade de uso para a joalheria somos nós, né? Como seres humanos que gostamos de nos ornamentar, né? Mas a gente não pode colocar exatamente ela amarrada, né? Num uso, porque isso é bastante fluido, né? Então, olha que interessante, né? A gente pode transitar. Então, assim que a gente pode transitar, vamos transitar, né? Então, o que é você criar uma coleção? Da minha concepção, claro, né? Mas eu acho que é um entendimento bem democrático. Então, criar uma coleção não é só você combinar elementos que se parecem, que foi aquele exemplo que eu dei da estrela, né? Mas é desafiar a sua capacidade expressiva de alinhavar conceitos através de um conjunto de peças. E quando eu falo alinhavar conceitos, eu não estou falando aqui de discursos, tá? Eu estou falando de conceitos mesmo, podem ser conceitos técnicos, podem ser formais, né? Não precisa ser blá, 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 necessariamente, né? Mas o que você está fazendo? Você vai alinhavar aquilo que te pega na joalheria, o que você explora, o que é importante. Então, vamos supor que você trabalhe com joias e faça joias de tecido, de tecelagem, que, a princípio,
vem daquele universo que eu falei, das artes aplicadas, né? Então, você vai pegar tudo que te deslumbra na tecelagem, por exemplo, e você vai trazer isso para um conjunto de peças, né? Então, não necessariamente você vai trazer conceitos escritos, mas você vai trazer conceitos que são importantes para você. E na coleção, o que você vai fazer é editar esse seu universo interno, né? É criar uma linguagem e um repertório pelo qual você possa ser individualizado, porque o que todo joalheiro quer, né, o sonho de todos nós, é que você seja reconhecido. Uma pessoa está usando uma joia sua, né? E aí a outra diz, essa joia aqui é da Isabela. Nossa, e quer reconhecimento maior? Isso é uma coisa incrível, é quando a pessoa consegue apreender todo aquele seu mundo, porque você soube se expressar bem através da sua coleção, ó, através do seu mundo de peças que você criou, né? E consiga imediatamente identificar que aquilo é seu. E isso é um pouco a prática de você criar a coleção, assim, quando você está pensando esse termo coleção, que pode ser substituído pela palavra série, linha. Eu tenho uma linha de pulseiras. Não precisa dizer que é uma coleção. Pode falar, olha, a minha série que eu fiz esse ano, a palavra coleção, ela vem hoje em dia carregada de um peso, né? Você falar, quando a pessoa diz, você tem uma nova coleção, aí você imediatamente pensa naquele conjunto gigante de peças. Em vez, você pode fazer uma série de 5 peças. E chamar de série, não precisa chamar de coleção, né? Mas quando a pessoa vê aquela série, ela vai entender que aquilo é seu. E você vai entender que aquilo também faz parte do seu universo, porque você já editou, né? Então, é isso que se trata aqui. É da gente pensar a coleção como cada universo um universo de vocês. E a gente vai ter bastante tempo de conversar sobre a linguagem de cada um, né? Tem gente que vai gostar de fazer coleção só de anel, tem gente que vai querer fazer coleção com todas as peças, mas sempre usando uma mesma técnica. Então, cada um tem um mundo, né? E o importante é você desafiar a sua capacidade expressiva de conseguir diversificar isso num número de peças maior, ou que você consiga fazer uma produção, né? Que é maravilhoso, para mais gente conhecer o seu trabalho. E a gente não pode falar da palavra coleção sem a gente falar do ato de colecionar, que seria o contraponto de você fazer uma coleção. De um lado está você, do outro lado está o colecionador, o galerista, o seu cliente, né? Então, o ato de colecionar, quer dizer, a outra ponta, a pessoa que está consumindo o seu trabalho, ela é um colecionador e ela também faz uma curadoria. Ela até pode fazer uma curadoria do seu trabalho e do outro trabalho, que faz a curadoria pessoal de cada consumidor, vamos dizer assim. Eu vou fazer um parênteses aqui. Esse ano da pandemia, alguns de vocês sabem, e até participaram, eu ajudei a organizar aqui em São Paulo, na New Gallery, fazer a curadoria de uma série de artistas joalheiros, né? E colocar o trabalho de todo mundo junto para que o consumidor visse os vários universos, né, que fazem parte do mundo da joalheria e pudessem curtir e se encantar e comprar, né, o produto de um, de outro. E você vê que a pessoa que chega e que está vendo aqueles artistas todos, né, ele também faz a curadoria dele. Às vezes ele leva o anel de um e a pulseira de outro. E explica por quê. Olha, eu acho que o trabalho daqui dialogou com esse daqui, eu acho que vai ficar ótimo junto. Quer dizer, tem um trabalho aí de curadoria que é da própria pessoa que está consumindo, né? Então, é muito importante que, quando você chegue com o seu trabalho para participar de uma galeria, de um evento numa galeria, ou numa feira, ou onde quer que seja, numa exposição, você já tenha feito a sua própria curadoria. O artista tem que saber editar. Ele não pode pegar
um monte de coisa que ele tem no cofre ou na gavetinha da banca dele, aí alguém liga e diz, manda para mim o que você tem. E aí a pessoa manda tudo, e isso é uma tendência, tá, gente? Eu já vi. A pessoa manda tudo, quer que você escolha, entendeu? Quer que você... não, escolhe aí o que você acha. Não, é muito importante a gente se colocar, entende? E editar nosso próprio trabalho, porque isso facilita muitíssimo. A pessoa que está recebendo esse trabalho, seja para vender, seja para consumir, ela vai ficar muito feliz se você conseguir fazer essa etapa. Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos de coleções, né? Essa muito simples, só de pérolas e fios, né? Que pode ser prata, pode ser ródio negro, não sei. Mas é impressionante como você pode fazer um universo com pouquíssimo elemento, são só círculos e traços, e você cria a sua poética, e você diz, olha, meu trabalho é esse. É lógico que a pessoa que fez esse trabalho deve ter muito mais coisas diferentes, outras coisas que ela pesquisou, mas uma vez que ela foi convidada para participar, ela editou esse universo, entende? E isso é uma edição pessoal do artista, né? Embaixo a gente tem Lamelai Collection, da Zaha Hadid, arquiteta, em parceria com Georg Jensen, que é joalheiro. Eles fizeram essa coleção para a Basel, que é a feira mais importante da joalheria na Suíça, e a Zara, além de fazer os desenhos, a Zara é conhecida por trabalhar com um processo 3D de modelagem e, portanto, ela trouxe muito disso para essa coleção, né? Essas peças são feitas com lâminas fininhas e eu recomendo a vocês depois pesquisarem, porque não dá para ver aqui nessa foto, mas é como se essas lâminas fizessem uma sombra. É bem mais complexo do que parece nessa imagem. E a Zara, não satisfeita em fazer... São 8 peças só. É pequena coleção, né? São 5 anéis, um pingente, uma pulseira. Não é muita coisa. Mas exatamente porque eles editaram. Eu imagino que no processo criativo deles, eles tenham feito muito mais. Aí chega uma hora que você diz, bom, o que fica disso aqui? Vocês acham que eles deram isso para alguém fazer? De jeito nenhum. Chegaram, olharam lá e disseram assim, olha, o que é consistente aqui é isso, isso e isso. É isso que a gente vai mostrar. Ela, além de tudo, se vocês olharem nessa foto, abaixo aqui, no pavilhão que estavam mostrando, que foi o lançamento em 2016, ela fez uma obra tipo escultural na coluna para compor com toda a coleção. E também é muito bacana quando você faz uma coleção e aí você desenvolve também uma embalagem, uma vitrine, uma ambientação, um projeto gráfico todo alinhavadinho com aquilo que você está mostrando. Quanto mais elementos você coloca, quanto mais você diversifica, né, a sua coleção, inclusive em todos os suportes onde ela será mostrada e exibida, melhor você, assim, a pessoa que está vendo, ela se encanta. Isso mostra, como se diz assim, uma consistência de pensamento, né? Então, você não precisa se delimitar apenas à joalheria. Faz uma embalagem que tenha a ver com aquele seu momento, né? Com aquela sua coleção que você está fazendo. Dá mais trabalho? Dá, mas aquilo é feito para durar, gente. Em nenhum momento aqui eu defendo que coleções têm que ser de 6 em 6 meses, que nem na moda. Joia é eterna, joia não é que nem moda, que você tem que fazer e se esfalfar e ver uma coisa que é impossível de você manter o ritmo, né? Eu tenho anéis que eu faço na minha marca há mais de 10 anos e que as pessoas compram há mais de 10 anos e que é isso aí, porque é uma boa ideia, entende? Então, você se não pode, o anel não pode sair de moda em um ano, né? Então, não é como uma camisetinha do verão que você compra. Então, assim, pela nossa ótica de joalheiros, a gente tem que trabalhar as formas de uma maneira mais perene. Se você quiser fazer várias micro coleções, ótimo, né? Mas trate com carinho aquela sua série. Se ela for boa, repita, não tenha nenhum pudor de repetir, porque aí mais gente consegue conhecer o seu trabalho, né?
Esse trabalho de Gideon Weitz eu acho sensacional, porque as peças são todas muito diferentes umas das outras, né? Essas 4 peças que tem aqui, mas você imediatamente reconhece que são feitas pela mesma pessoa, porque o raciocínio está aí na forma. E vou dizer mais, precisa de explicação, você precisa ler o texto dele para entender que isso é da mesma pessoa e da mesma investigação que ele está fazendo? Não, porque está nítido, entendeu? É nítido que existe uma investigação aí e que ela é feita pelo mesmo autor, né? Então, é disso que eu estou falando. Não é de discurso, não é de você bolar um storytelling, que isso vem depois, entende? Mas é da sua investigação lá, no embrião da sua coleção, né? O que você estava pensando. Uma outra coisa, defendendo aqui a minha ideia de coleção, uma outra coisa que mostra que planejamento é essencial é o uso da matéria-prima, né? Porque a gente tem que partir do princípio que toda matéria-prima é preciosa e é escassa. E quando eu falo que ela é preciosa, não necessariamente é porque você está usando diamantes e pedras preciosas, não. Porque mesmo as pedras que são, tipo, semi-preciosas, nem gosto de usar esse termo, as que são abundantes na natureza, quando você vai comprar, você não tem uma variedade infinita de formas e quantidades, né? Quem aqui já comprou pedra sabe que o mais normal é você comprar lote, né? Você compra um lote, como se chama, e nesse lote, muitas vezes, você tem formatos diferentes, tamanhos diferentes, né? Então, você, quando vai às compras para pedra, você compra aquele pacote que vem um pouco de cada coisa. Se você quiser escolher, diz, não, eu quero escolher o cara de cobre mais caro, porque você está selecionando aquilo que serve para você. Então, e a natureza tem recursos escassos, né? Você não vai trabalhar, isso tudo sem falar do preço, né? Nem estou falando do custo de você comprar pedra, que é uma coisa cara, né? Até dependendo, caríssimo. Então, quando você compra pedra, ou quando você compra prata, ou como você compra ouro, porque é o mesmo raciocínio, é tudo matéria-prima, você tem ali naquele momento que começar a pensar na sua cabeça, embora a sua criatividade esteja a mil, porque você já visualiza as coisas que você vai fazer, muito bacanas e impactantes, né? Você já automaticamente, daí eu defender planejamento, você tem que fazer a sua compra, a sua aquisição de pedras pensando em determinadas coisas. Vou dar um exemplo. Brinco, normalmente, é par. Então, você tem que ter pedra que faz par. E aí, quando você pega aquele seu lote, por exemplo, você já separa os pares. Então, você já sabe o que vai dar para fazer de brinco, você já deixa separado. Ah, tem uma pedra maior, importante. Aí você pensa, não, vou fazer um centro de anel. Ou então tem uma pedra muito diferente das outras, que é mais impactante. Vou fazer uma peça única, que vai ser mais ou menos o espírito da minha coleção, vai estar condensado nessa peça, e a partir dela é que eu vou construir as outras peças seriadas, vamos dizer assim. Então, vocês vejam, né? Esse planejamento que você está fazendo, que você vai precisar de metal, que você vai precisar de pedra, é uma questão de disciplina, de prática, mas não é incompatível com a sua intuição, nem com a arte, né? É mais uma questão mesmo de você praticar, né? É uma questão de você fazer destinações ali. Claro que no meio do caminho isso pode até mudar, né? Muitas vezes muda, porque você compra aquilo pensando em fazer uma coisa, chega em casa, pega a pinça, vai separar suas pedras, vai separar os fios que você comprou, ou vai separar, lamina o metal e corta, e sai uma outra coisa, né? Esse é um processo de vai e vem bastante interessante, mas que você tem que ter ali, rodando em segundo plano, que você tem uma matéria-prima
que você tem, por exemplo, você comprou um X peso em prata e que você vai ter que usar aquilo para fazer o seu planejamento, né? Então, não é bom a gente poder, desde aí, já ficar com aquele universo da coleção na cabeça, o que significa, quantas peças, o que eu vou precisar, né? Então, ser sustentável é você pegar um lote de pedras naturais e usar ele inteirinho. Isso aqui é ser sustentável, de verdade, não deixar sobrar. E se você puder, naquela sua coleção, usar tudo de uma maneira assim, a fazer uma coisa incrível, uma coleção bacana, diferente, o teu desafio está aí, né? Em você usar tudo que você se planejou, né? E aí, como você vai fazer? Você vai ter que ter uma visão do macro, né? Essa visão vai ser super importante e você vai ter esse raciocínio sempre ali com você, sabendo que você pode mudar ele também, né? A gente estava falando de processo vai e vem, e eu trouxe aqui um gráfico para vocês que eu vou adaptar. Ele é do Design Thinking, está muito na moda agora, né? O processo de Design Thinking, ele é um processo que é defendido pelos designers como um processo não linear. Vocês veem que essas setas, elas vêm e voltam, né? De 5 estágios, em que você pode ir até o final e voltar, inclusive, e que ele é centrado no humano. E quando ele fala que ele é centrado no humano, esse processo é usado para você, assim, a princípio, fazer objetos utilitários, tá? Você pode usar esse diagrama para você fazer uma lata de lixo, para fazer um sinal de trânsito, né? No design, você tem essas etapas, né? Você passa por todas essas etapas para fazer uma luminária, o que quer que seja, um móvel, né? Mas eles deixam claro que isso não tem nada a ver com marketing, mais uma vez, por isso que eles chamam de human-centered process, né? Ele é focado no ser humano. E o que eles chamam de empathize, por exemplo? É a nossa empatia, né? Que é você identificar uma necessidade, eu digo isso no design clássico, né? Então, você vai pensar assim, latas de lixo que você precisa para fazer o planejamento urbano de uma cidade. O que está acontecendo? A lata de lixo não funciona, porque quando passa o caminhão, não consegue soltar a tampa, sei lá, qualquer coisa dessa, que é uma necessidade. O que vai acontecer aqui com a gente? Eu vou tentar transpor esse processo, que começa exatamente com as necessidades do design, e nós vamos substituindo essas palavras e vamos criar o nosso próprio processo vai e vem, em que, por exemplo, em empathize não vai ser de necessidade, porque ninguém precisa de um colar, né? Quer dizer, tem muita gente que precisa de um colar, mas não precisa, como se fosse uma necessidade, enfim, como essa que eu citei aqui. Então, o que a gente vai colocar aqui como empatia, né? A gente vai colocar a nossa antena ligada, né? A gente vai olhar o que é o que é a rua, o que você vê as pessoas usando, né? Estão usando piercing, estão fazendo piercing nelas todas. Ai, caramba, será que eu faço um piercing? Empathize é isso, você olhar para fora, você vê as pessoas na rua, você vê os usos, você vê tudo o que se passa ao seu redor. E não necessariamente você identificar uma necessidade real. Você pode ter necessidades subjetivas, né? O quadradinho seguinte, o define, é você definir qual é o seu objetivo para criar uma peça, né? Mais uma vez, como a gente não está amarrado aqui a necessidades enfim, necessidades de uso, finalidades de uso, a gente vai colocar aqui o que a gente mesmo estabeleceu para ser o nosso desafio, né? Então, por exemplo, o meu desafio vai ser criar argolas que sejam diferentes do que eu encontro por aí, argolas brincos, por exemplo. Ou então, eu vou definir a minha necessidade como, eu aprendi a usar uma técnica, então eu quero fazer brincos usando aquela técnica. Sei lá, corte a laser.
que eu posso fazer de desenho usando a técnica do corte a laser de maneira a me expressar de uma maneira interessante. Quer dizer, o Define, que no caso mais engessado do design, fica por conta de você estabelecer essa necessidade que você reconheceu na empatia, né? E definir o que é o seu objetivo. A gente, por exemplo, nós do Alê, estamos só com filé mignon, porque a gente vai criar os nossos próprios parâmetros daquilo que a gente quer criar, sem ficar tão amarrado a vamos dizer, uma necessidade que vem de fora. Então, eu dei esse exemplo para vocês do Empathize, do Define, mas a gente vai, todos esses processos, esses nomes, a gente vai juntos no curso, a gente vai trazer para a nossa realidade. Claro que, por exemplo, prototype, né, é aquilo que a gente precisa fazer de protótipo, de teste, né? Você vê, muitas vezes você faz o protótipo, vejam aqui, volta lá para a criação, para o ideate, né? Por quê? Porque você achou o protótipo horrível, não ficou bom, volta, né? Quer dizer, quando, na verdade, esse é um processo que vai ver, é um processo criativo, né? Quando que você vai bater o martelo e dizer, bom, agora eu cheguei em alguma coisa? É quando você testa, quando dá certo, lá no final, e aí sim você vai pensar em como que você vai reproduzir aquela peça, se vale a pena você reproduzir aquela peça, se não. Então, você fica o tempo todo rodando aqui, né? Isso vai e volta. Não é a ferro e a fogo que você tem que ir ali criando, 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 e tem que ficar bom. Muitas vezes você chega lá na frente e descobre que não ficou bom, né? Todos nós já passamos por essa frustração. E eu, por exemplo, eu tenho uma caixinha, que é o meu cemitério, que eu guardo um monte de coisa que não deu certo. Entende? Eu não jogo fora, não, só quando eu estou com muita raiva. Então, eu guardo no meu cemitério de ideias frustradas, e às vezes, gente, eu tiro lá de dentro um troço que ficou sepultado no meu cemitério durante 3, 4 anos, e olho de novo com um olhar mais benevolente, ou porque aquilo fez sentido num determinado momento, e resgato aquilo, e volto para cá, porque o processo vai e vem, né? E aí, de repente, dá um clique, e daquilo, não precisa ser exatamente aquilo, aí sai outra coisa, né? É o repertório da gente. A gente tem um repertório vivo e esse repertório meio morto, fica guardado na caixinha, né? Eu recomendo a vocês guardarem todas aquelas coisinhas que ficam em cima da banca, que não deu certo, você martelou errado, que às vezes, né, você pega aquilo depois, né, revê, e aí descobre coisas incríveis, né? Então, eu estava aqui falando de protótipo para vocês, né? Protótipo, mesmo para quem trabalha com metal, aliás, principalmente com quem trabalha com metal, é muito bom você fazer antes. Assim como é muito bom você ter um monte de caderninhos onde você possa rabiscar suas ideias, né? Não é porque você faz ali intuitivamente na banca que você não possa, em algum momento, criar protótipos em papel, em arame, em durepox, em qualquer material, porque isso te economiza muito lá na frente, né? E às vezes você não precisa ir às vias de fato para fazer. E esse raciocínio, essa brincadeira, né, que você faz nesses ensaios, eles ajudam, principalmente ensaios de escala, né, para pequeno, médio, grande. Coloca aqui, por exemplo, se for um pingente, testa um pouco no espelho. Ai, estou achando grande demais, estou achando pequeno demais. Para quando você for lá na peça, você já brincou bastante e guardou esse arsenal de ideias que você materializou ali, não necessariamente com a sua prata, né, mas com arame, e que ficam ali para você sempre olhar, né, reolhar, e muitas vezes aí você escolher e concretizar o que você quer fazer. Já que nós estamos falando de várias questões aqui de fronteiras da joalheria, e esse tema de coleções ele tem muito preconceito envolvido para quem é mais artístico, vou falar aqui desse tabu que se chama
reprodução, né? O que nós podemos fazer em série e o nosso medo de que, uma vez reproduzindo as nossas ideias, aquilo se torne uma joalheria comercial e deixe de ser autoral porque nós fizemos vários múltiplos daquela nossa ideia, né? Nós temos sempre essa questão nos rondando, né? E eu gosto muito de fazer esse paralelo com a culinária, né? Porque na culinária a boa arte é repetida, às vezes num dia só, muitas vezes, às vezes durante anos. Então, eu coloquei essa foto dessa entrada maravilhosa aí, que eu nem sei o que é, mas uma trouxinha, né, maravilhosa, e que uma das coisas que eu escuto muito a respeito de por que a gente não pode reproduzir, né, a mesma ideia é que você perde a mão humana, o toque da mão, aquele toque imperfeito da mão. Aí eu sempre dou esse exemplo aí da sobremesa, da entrada da culinária. Você vê que é uma obra de arte, né? Essa maneira com que ela é disposta no prato, mas tem uma receitinha, né, para você fazer isso. Quer dizer, uma ligeiramente diferente da outra, porque é um ser humano que está ali fazendo, né? Mas você pode ver que tem uma receitinha ali, passa o molhinho de tomate, joga um não sei o que verdinho, bota não sei o que, e mesmo aquela trouxinha foi feita de uma determinada maneira, né? Então, assim como na culinária, se você tem uma ideia sensacional, você vai fazer, nenhum restaurante pode trocar o cardápio todo dia, gente. Até porque o cliente surta muitas vezes, quando vai no restaurante, isso aí não tem mais no cardápio, a pessoa fica louca. Então, todos vocês já passaram por isso, é uma frustração. Então, as invenções que um chefe de cozinha tem, e às vezes são invenções que acontecem dessa maneira imperfeita. Às vezes a pessoa coloca um tempero errado sem querer e fica melhor do que a receita original, e aí você descobre uma outra coisa, você desenvolve um outro prato, e assim é na joalheria também. Muitas vezes você está cortando com arco de serra, faz uma besteira e descobre que de uma outra maneira pode ter ficado melhor ainda, né? Colocou no ácido, fez alguma coisa que não estava prevista, que na sua receitinha do seu anel, né? Que não deixa de ser uma receita também, e acaba descobrindo uma outra coisa. Eu não sou contra essa improvisação na joia, não. Eu acho que na culinária, assim como na joia, assim como qualquer arte, você tem que contar com essa improvisação, né? Mas se você chegou a um resultado incrível, repita, reproduza, porque uma boa arte é para ser repetida, uma boa ideia, e não necessariamente essa boa ideia, eu vou dar outros exemplos aqui hoje mesmo para vocês, ela precisa ser uma coisa feita à máquina, com cara de geométrico, todo aquele tabu a respeito da reprodução que a gente tem. A gente pode fazer uma coisa ligeiramente, com toque imperfeito, mas que você consiga repetir e, principalmente, que você anote como você fez, né? É chato, mas quando você tem a sua ficha técnica daquela peça, por mais louca que ela seja, eu lixei com a lixa 500, eu arranhei ela inteira com a caneta, eu passei enfim, seja lá o que for que você trabalha, anote com muito carinho, porque muitas vezes o seu patrimônio maior não é nem a sua joia que você tem no cofre, é a maneira, esse saber fazer. Lembra do saber fazer que eu falei lá no começo? Saber fazer é isso. Você olha essas sobremesas aqui, a pessoa que faz isso, ela tem um know-how, ela sabe fazer isso. Então, ela vai fazer ligeiramente diferente, ela vai dar um toque, não vai ser perfeitamente máquina, mas o saber fazer está aí, entende? A mão humana, ela não se perde necessariamente quando você reproduz a peça, né? A gente que fica muito tenso nessa questão. Então, esse conhecimento processual tem que ser tratado como o seu maior valor, né? Então, se você aprendeu a fazer uma peça incrível, que você faz desde 1960 e ela agrada, continue fazendo, porque se ela agrada, quem elege, né? A gente gosta da gente eleger aquilo que a gente tem de melhor. Mas vamos falar a verdade, quem elege as nossas melhores peças não somos nós,
e a pessoa compra. E olha, parece que todas combinaram muitas vezes, né? Porque você parece que todo mundo combinou e todo mundo quer a mesma. Aí você fez uma coleção linda, mas só vende aquela. Aí você fica assim, meu Deus, por que isso? Né? Você vê, a voz do povo é a voz de Deus. A gente tem que ouvir, né? Outra questão, que é outro tabu, né? Assim como a repetição, é quem faz a peça, né? Quer dizer, do momento que não é você que fez na sua banca, ou que cravou, ou que deu acabamento, aquilo deixa de ser seu, né? E aquilo deixa de ser uma joia autoral, né? Eu não posso concordar com isso de jeito nenhum. E eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de que eu acredito firmemente que o que dá autoria para a sua peça é o pensamento no qual ela se sustenta, o conceito, o questionamento, muito mais do que quem a fez, né? Então, aqui tem alguns exemplos que eu vou mostrar para você. Esse primeiro é uma obra do artista plástico Damien Hirst. Alguns de vocês já devem conhecer, ele faz trabalhos incríveis e muito loucos, aquela vaca toda fatiada dele, enfim. O que é isso? É uma caveira de um ser humano, né? Uma caveira com dentes naturais, inclusive ela é toda natural, em que ele cravejou de brilhante, de verdade também, e esse diamantão na testa é de verdade também. Em suma, tudo nesse trabalho é de verdade. E é claro que com esse trabalho ele está questionando o que é autêntico, e falando também da morte, né? Então, um assinte, né, de uma certa forma, que você veja, nossa, uma coisa que foi um ser humano toda cravejada de brilhante, socorro, né? É um trabalho muito instigante, custa 100 milhões de dólares, não sei, né? E que ele quer mostrar exatamente essa vaidade versus a morte, né? Que a nossa vaidade acaba quando a gente descobre que um dia a gente vai morrer, então ele faz todo um jogo com isso, e chama For the Love of God, tá? O nome do trabalho. Não foi feito por ele, ele encomendou. Mas a ideia dele, né, gente? E é uma ideia muito ali detalhada e consistente, né? Então, é importante a gente ver que nem sempre o fazer faz com que você seja mais autor da peça do que outra coisa, não é? Essa boca que todos vocês conhecem, que é Ruby Lips, que é um trabalho do Salvador Dalí, essa boquinha cheia de pérolas, ele fez em parceria com um joalheiro, um grande joalheiro da época, chamado de Verdura, que fazia os trabalhos para ele. Ninguém vai dizer que é do joalheiro de Verdura, né? Porque isso aí é do Dalí, que é a ideia dele. E ele fez esse trabalho, e ele fazia parte do movimento surrealista, né? Um dos expoentes do movimento surrealista, e eu quero que vocês saibam que não exatamente por causa desse trabalho, mas por causa desse contato do Dalí com a joalheria e outras mídias, ele foi expulso do movimento surrealista porque o movimento falou que ele estava se apartando da arte e estava se comprometendo com outro tipo de coisa, que era comercial, que era joalheria, que era sei lá o quê, né? E que ele não era mais um artista puro, e, portanto, ele tinha que sair do movimento. Ao que o Dalí respondeu que, com esse trabalho, Ruby Lips e muitas outras joias que ele fez, ele estava exatamente botando em xeque o valor da joia, o humor na joia, né? Porque naquele momento ninguém ousava brincar como ele com pedras preciosas, pérolas e rubis, e como aquilo era importante para o próprio surrealismo. Bom, falou isso e falou, mas vocês não me querem aqui? Ótimo, então tchau para vocês, né? E isso às vezes lembra um pouco uma certa rigidez que a gente encontra até hoje, né? Nas artes plásticas ou até na própria joalheria, né? Fulano se corrompeu, está fazendo um trabalho que com outra parceria com outra pessoa, não, né? E esses purismos, né? Às vezes você perde um excelente trabalho porque você começa a colocar regras muito rígidas.
E isso que a gente tem que pensar, se é isso que a gente quer, né? Porque o mundo anda para frente, e no mundo de tecnologia, de recursos infinitos, eu falo recursos técnicos, porque os recursos naturais estão todos terminando, né? Mas os técnicos estão avançando, exatamente para a gente substituir algumas coisas, né? Para a gente trabalhar com plástico, para a gente trabalhar com prototipagem 3D, e isso corrompe a nossa arte? Será mesmo? Será que o legal não será a gente poder usar isso tudo e ter um trabalho autoral? Esse trabalho que vocês estão vendo no meio, esse exoesqueleto, é uma pulseira de uma joalheira que chama Delfina Deletrez. Tem um brand do mesmo nome, ela é herdeira da Fendi. Então, ela vem de um universo onde o brand é uma coisa fortíssima, portanto, é bastante comercial, ela vende no mundo inteiro. Certamente ela não fez uma peça única, né? Esse punho que ela fez é uma peça que ela já deve ter repetido bastante, né? Mas que é bastante transgressora, né? Então, eu estou falando isso porque, como ela repetiu isso bastante, não foi ela, Delfina, que foi ali na banca fazendo um por um, né? Em algum momento, ela soltou essa ideia, e essa ideia, bastante transgressora e artística e tudo mais, ela foi feita e está aí pelo mundo inteiro, né? Isso torna ela menos artista? Essa aqui é a pergunta que eu tenho para vocês. Então, também ocorre aí o Anel Puzzle, do Antônio Bernardo, que, enfim, como eu trabalhei lá, até participei desse projeto, gosto muito, né? Ele se desmonta inteiro, esse anel, você pode desmontar ele inteirinho. Tem o quê? 20 anos que esse anel está lá, sendo vendido, ganhou um monte de prêmios. Então, para vocês verem, é uma peça feita, hoje em dia, na fundição, as várias peças encaixadas, né? E seriada e tal, e tem o seu componente artístico, que, em momento algum, o que pesa é quem estava na banca fazendo, quem deu o acabamento. Então, isso tudo para dizer o seguinte, eu coloquei também o Carl Fritz, eu sempre boto o Carl Fritz, porque eu sou muito apaixonada por ele, né? Nessa peça dele que vocês estão vendo aí, que é esse anel todo irregular, vocês podem até ver a digital dele, né? O que ele faz? Cada peça dele é mais ou menos única, né? Ele não trabalha com séries, mas ele pode partir de uma mesma matriz e cravar as pedras de uma maneira louca, e arranhar as peças, assim, e arranhar o metal, como ele faz nessa peça, para que cada uma fique uma diferente da outra, que é aquela coisa que eu falei lá na culinária, né? Na coisa das entradas, né? Que você dá o seu toque depois da função. E você pode fazer uma coleção de peças de função iguais, que você dá tratamentos diferentes para cada uma ficar de um jeito. Então, assim, muitas vezes você nem perde essa coisa da peça única, mas que você otimiza o seu processo, né? E muitas vezes você repete mesmo e nada disso abala, né? O pensamento e o questionamento que você colocou na sua peça. Porque o importante não é se quem estava sentado para fazer era você, se era o Zezinho, o Luizinho, não é, né? É a tua ideia, e se a tua ideia for fiel ao que você estava pensando lá dentro de você, né? E outra coisa, quem precisa de ajuda para fazer a peça, eu não cravo direito, não sei cravar, peça ajuda, saiba o que você quer, né? O importante é saber o que você quer. Eu quero que crave assim assado, não é para deixar o outro decidir, mas uma vez que o outro faz melhor do que você, seja lá o que for, faz essa collab, entende? O que é importante é a tua ideia estar ali, né? A precisão é a última dessas questões polêmicas, né? Então, nós falamos aí da repetição, né? Da reprodução das peças, né? Falamos de quem é que faz, se isso tira o mérito artístico, e agora vamos falar da precisão, porque uma coisa que eu escuto também muito é a pessoa falando, minha peça é orgânica, e minha peça é assim mesmo, porque eu trabalho intuitivamente, etc. E aí é importante, na nomenclatura, a gente fazer umas certas separações, né? O orgânico, ele se opõe ao geométrico na medida em que ele está representando uma forma um pouco mais ligada à natureza, uma forma natural, versus
uma abstração, que, como eu falei do Platão, que gostava de abstrações, nós, seres humanos, temos essa possibilidade, essa potência de abstrair coisas. Então, o geométrico, nesse momento, é o contraponto do orgânico. Por exemplo, ninguém viu um quadrado na natureza, não tem quadrado na natureza. Tem até coisas que lembram quadrados, mas quadrado não tem, retângulo não tem, triângulo não tem. Então, orgânico, que seria uma forma mais fácil de você encontrar a natureza, versus geométrico, uma dicotomia que, de fato, não acontece. Agora, isso não tem nada a ver com precisão, gente. E aqui eu estou dando alguns exemplos para você. Por exemplo, esse anel branco, que é uma fita que faz assim, ele é orgânico, não é simétrico, né? E ele é perfeitamente preciso. Você vê que é a precisão total aí, né? Não tem um negocinho fora do lugar. E aí esse do centro, por exemplo, é uma peça geométrica que não tem nada de preciso. Então, o que a gente fala de precisão não está ligado necessariamente ao orgânico e ao geométrico. Por exemplo, no anel, que é o solitário, que a gente está vendo do outro lado, de ouro com brilhante, a gente tem uma forma bastante orgânica, né? Nada geométrica, imprecisa, mas essa imprecisão é totalmente proposital. Esse do meio, por exemplo, que é geométrico e nada preciso, eu já me questiono se a pessoa sim, fez ele pouco preciso porque não sabia fazer preciso. Né? Pode ser também. Né? A gente nunca vai saber. Mas o que eu quero dizer é que precisão não necessariamente tem a ver com geométrico orgânico. E a precisão também não necessariamente é uma coisa positiva. Vocês veem o solitário, coisa mais maravilhosa do mundo, né? Com brilhante, e não tem nada de preciso. Esse anel na parte superior, é o anel Lótus, é o anel da minha marca, ele é um anel que tem uma forma orgânica, uma flor, né? Mas ele é todo feito com recortes de metal, então ele tem que ser absolutamente preciso para a gente cravar as pedras direitinho, para colocar a mesa no aro, né? Então, ele é preciso, mas é orgânico. Então, fazer aquela separação, aquela dicotomia que todo mundo faz, mas eu trabalho coisas orgânicas, e esse orgânico ser um subterfúgio para você fazer uma coisa que não necessariamente você tem o domínio. Se você não quer ter o domínio, ok, mas tenha o propósito de não ter, é isso que eu estou falando. A gente sempre tem que ter propósito, né? A gente não pode fazer uma coisa de qualquer maneira e depois dizer que é porque é orgânico. Essa que é a questão, né? A gente tem que buscar, pelo menos, o domínio daquilo que a gente quer para expressar melhor aquilo que a gente precisa. Então, falando mais um pouco de precisão e de alguns mitos que a gente se coloca, é o seguinte: a assimetria, ninguém imagina, né? Mas a assimetria pode ser considerada um luxo. Quando eu chamo de assimétrico, eu estou falando, por exemplo, um brinco simétrico é esse que está bem no centro da imagem, né? Se você dividir ele com uma linha imaginária vermelha no meio aí que eu coloquei, os dois lados são iguais. Ele é simétrico, você vai fazer vários dele. Ele não tem pé direito e pé esquerdo, né? São todos iguais, tanto faz, você pode usar assim ou assim. Né? São todos iguais, você vai fazer uma série e estamos combinados. Quando você vai para o assimétrico, o que significa? Você colocar uma linha no meio, se você dividir a peça, ela não é igual dos dois lados, significa que você vai ter que fazer um outro pé. Senão você vai repetir um brinco e vai ficar esquisito, porque vão ser dois virados para o mesmo lado. Vocês entendem? E aí, isso traz uma série de desafios econômicos. Você vai ter que ter dois moldes, você vai ter que ter tudo dois, né? Porque as duas peças são diferentes. E de equilíbrio, de caimento, né? Quando você faz um lado diferente do outro, não pode desbalancear assim, né? Então, as coisas têm que se equiparar, né? Mesmo, isso não é só um raciocínio para brinde, são raciocínio para pulseira também, né? Essa minha pulseira floral, essa pulseira que vocês estão vendo no braço da moça,
ela, se você divide no meio, um lado é diferente do outro. Então, para ela vestir, você precisa fazer uma série de linhas por um lado e pelo outro que se acomodem para você vestir o braço. Então, eu sou uma fã de peças assimétricas. Eu acho muito bacana a gente trabalhar com isso. E é uma riqueza a mais. Pensem bem, olhando um e outro, vocês veem o que dá mais trabalho, né? Então, assim, tragam também para o discurso de vocês esse parâmetro da assimetria, que ele mostra muito, mas muito, revela muito de se você trabalhou aquela peça, se você avançou um pouco, se você foi além, vamos dizer assim. Que, vamos dizer que esse raciocínio desse brinco branco do meio é um pouco de preguiça, né? A pessoa não, né? Ela fez não juntou ali, mas vamos dizer que isso seja a coisa mais intuitiva que você pode fazer no mau sentido, né? Vou fazer 4 pedrinhas, pendurar 3, não sei o quê e tal. Você não avança, é importante, isso já foi muito feito, né? Vamos avançar um pouco, né? Vamos avançar com precisão, claro, mas com assimetria, porque precisão e assimetria não são coisas que brigam entre si, né? E falando, a gente já está chegando no final, tá? Falando mais de precisão, eu quero falar muito do digital, né? Da modelagem em 3D digital, prototipagem 3D, e todas as técnicas de reprodução 3D que se unem à função também para você fazer a sua peça, né? E aí eu ilustrei com essa peça vermelha que mostra uma complexidade que não faz nenhum sentido você repetir essa peça à mão várias vezes. Uma vez que você chega numa ideia dessa, o legal é que você tenha isso, possa reproduzir, porque não tem nenhuma virtuosa em você repetir isso mil vezes. Bacana é você chegar nesse resultado. Nesse caso, foi prototipado também, a ideia já foi feita direto no computador, né? Não teve uma primeira em metal, né? Já foi desenhado, né, em modelagem 3D. E você chega numa peça dessa que, à mão, você pode até fazer, porque tudo é possível de fazer à mão, mas você ia ter um trabalho monstro. E hoje em dia você tem a máquina que faz isso. E uma vez que você tenha feito essa peça, você vai gastar o tanto de metal para você fundir, para você fazer essa peça em ouro ou em prata, que você só precisa gastar o material que você tem, né? O que você programa para gastar. O que eu quero dizer é que não tem desperdício. E isso é sustentabilidade também, entendeu? Então, a grande conquista que a gente tem com o 3D, com o digital, é a precisão e a sustentabilidade, né? Essa outra peça que eu estou mostrando para vocês é uma pulseira que eu fiz de encomenda, cheia de brilhantes, em que eu desmanchei uma peça de uma pessoa, de um cliente, para poder fazer, né? E que ela foi feita, ela é toda molinha, ela é maleável, e toda ela foi feita em o projeto em 3D. Não necessariamente eu fiz a pulseira em 3D, porque ela é molinha. Na verdade, eu fiz apenas o centro, que é uma peça fixa, e esse módulo, que é uma colmeiazinha sextavada, tá? Peças abertas e fechadas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o tanto que a gente trabalhou essa pulseira. O que era importante aqui? Por que a precisão? A gente tinha que lidar com alguns parâmetros, que era o comprimento do pulso da mulher que ia ser presenteada com a pulseira. A gente tinha que lidar com a quantidade de pedras, com a distância entre as peças, para que você desse a folga suficiente para a pulseira virar, né? Para ficar maleável, para fechar no pulso, porque se você encostar uma peça na outra, demais ela não gira, né? Ela não articula, né? E o quanto de metal que a gente ia precisar para fazer a peça. Aí você pensa, mas você fez essa pulseira toda em 3D? Não, eu fiz um módulozinho só. O 3D eu usei para fazer o projeto, para desenhar a pulseira. Nem para desenhar, porque eu já estava desenhada à mão. O que eu estou falando, uma vez que ela estava resolvida, a gente fez o 3D para extrair as informações. Quanto de metal que ia precisar, quantas pecinhas precisava ter.
Isso tudo baseado na distância, no comprimento. Então, o que acontece? Quando você passa um orçamento para um cliente, porque isso, no caso, é uma encomenda, né? Você consegue, no 3D, fazer todo esse cálculo, todo esse orçamento, passar assim, na mosca quando você vai gastar. Vai gastar X de ouro, vai gastar X de peça. Então, gente, sustentabilidade é isso, né? Sustentabilidade pode ser você trabalhar com material alternativo, com garrafa PET, claro que pode, mas sustentabilidade é você não desperdiçar matéria-prima. Né? E no mundo que a gente está, né? Quem trabalha com prata, quem trabalha com ouro, tem que economizar também. Né? O 3D traz isso para a gente, é um recurso incrível. Aí vocês me perguntam, mas você que fez esses desenhos todos em 3D aí, né? Você sabe trabalhar em 3D? Eu confesso a vocês, só sei o básico para pedir o que eu preciso. Tá? Eu peço ajuda, porque eu não tenho, assim como eu sou velha guarda, eu não nasci sabendo mexer nessas prototipagens, né? Nessa modelagem 3D, mas eu sei mexer. Então, eu peço ajuda. O projeto demorou quase 6 meses para ficar pronto, uma pulseira só, mas, claro, eu posso repetir agora quantas vezes eu quiser, né? Tem essa vantagem. E cada mudança, alteração mínima que a gente teve que fazer, seja distanciar as peças, seja quanto número de peças usadas, tudo isso, a gente tem essa precisão, a altura que a peça precisa ter para girar, para ela fechada caber no pulso. Sabe? Vocês entendem? Isso tudo não é para prototipar uma pulseira inteira. É para fazer uma pecinha. Que depois ela foi para a banca para ser montada, uma a uma, com argolinha, com solda, com tudo. Então, assim, não quer dizer que a pulseira vai sair pronta do 3D. Às vezes, o que você precisa é você fazer um estudo, retirar todos as quantidades que você vai precisar, os quantitativos, e aí você tem o seu projeto feito. Quando você for partir para fazer, você já sabe, entende? Você vai com tudo racionalizado, sem desperdício, né? Então, eu sou uma entusiasmada do 3D hoje em dia. Tive muita resistência, que nem todo mundo, mas hoje em dia eu vejo como que isso ajuda quando você monta uma coleção. Até porque, vamos supor que eu fizesse um brinco, que, aliás, eu fiz dessa pulseira. Quando eu fiz o brinco, eu já tinha tudo isso resolvido. Então, a montagem, fazer maior, menor, um pouco mais aberto, de uma forma mais assim, e tal, eu já tinha tudo isso aqui muito bem desenhado para fazer ele maleável, sabe? Um brinco de Oscar. Acabou que a gente não fez o brinco, mas a pulseira ficou um espetáculo. Entendeu? Aqui eu tenho uma foto dela que nem faz jus. É a coisa mais linda do mundo. Então, vejam, gente, quanta coisa a gente consegue avançar quando a gente tem um pensamento de planejamento, né? Do pensamento à produção, que é isso que eu estou defendendo. E aqui a gente está chegando no nosso último slide, tá? Que vai ser a nossa última aula do curso, que nós vamos ver o que faz uma coleção tradicional, né? E como que a gente pode trazer isso para o nosso próprio universo. Então, eu coloco aqui esse diagrama, que depois a gente vai mergulhar muito mais nele, né? Para falar algumas coisinhas para vocês que tem que estar no nosso planejamento, como, por exemplo, agora eu vou dar uma lidinha aqui embaixo, peças de apoio, que o resto vocês sabem o que é, não preciso falar, anéis, brincos, colares, muito bem. Tarraxa, cordão. Quantas vezes a gente faz um pingente lindo de morrer e se esquece que precisa ter um cordão e sai correndo para comprar um cordão qualquer para colocar o seu lindo pingente, porque você não pensou lá atrás no seu planejamento que você ia precisar disso. Então, quando você pensa uma coleção, ou então, às vezes, fez um brinco maravilhoso, mas esqueceu que o brinco precisa de tarraxa, né? E aí, você gastou lá sua matéria-prima toda, e aí, ficou faltando a tarraxa. Mas o brinco é tão bonito, não tem tarraxa. Aí você bota a tarraxa, compra a tarraxa pronta, aí compra a tarraxa horrorosa, aí bota lá e nem combina com o seu brinco direito, entende? Então, no raciocínio que você faz de coleção, essa parte que a gente, no entusiasmo, deixa para lá, a gente tem que incluir no nosso trabalho.
né? Peças de apoio, por exemplo, que é isso? Qual o cordão que eu vou usar? Qual o sistema que eu vou usar? No caso de ser, enfim, uma de broche, uma qualquer coisa, né? Quantas peças únicas eu vou fazer, né? Uma coisa que ninguém pensa, né? Brincos, por exemplo, para a mulher troca muito mais de brinco do que de anel. Então, na minha coleção, não precisa ter 10 anéis em um brinco, que é normalmente o que acontece. Você precisa ter muitos brincos e anéis são aqueles que a gente não tira, né? A gente não troca tanto de anel quanto troca de brinco, né? E tem alguém de microfone aberto aí, não sei. Né? Tem algum microfone aberto. Então, como eu ia falando... Ontem você não viu que eu estava ouvindo Tem algum microfone aberto aí. Então, a gente vai mergulhar no curso, né? Como é que é? A gente tem uma primeira aula que a gente fala de processo criativo, depois a gente vai se debruçar nessa tipologia, né? Anéis, brincos, vamos falar de cada um desses universos, e sempre com os parâmetros de design, né? Então, o que vai ser mais importante em cada universo, né? No universo dos anéis, que tem que encaixar no dedo, caimento não é uma coisa importante. Por quê? Porque ele fica fixo, né? Já em brinco, caimento é uma coisa importantíssima, em colar mais ainda. Porque em colar, inclusive, a gente usa o busto, porque o pescoço da gente, ele faz assim, depois ele faz assim, depois ele faz assim. Então, o que é importante mais do que tudo no colar? Ele cair bem, não ficar espetado assim, né? O que no brinco é importante? Peso, né? Esse brinco daí, por exemplo, ele tem um caimento super bacana, ele é um brinco, um filhote das esculturas de Calder. Calder também fez joias incríveis, né? Então tem esse contrapeso do móvel. Então, isso é do universo do brinco, porque o brinco é uma escultura aérea, né? Então a gente vai falar de cada característica, cada natureza dessas peças, porque o design, os preceitos do design que são importantes para cada uma delas, muda, né? Então, eu enumerei alguns aqui que vocês estão vendo: estrutura, comprimento, mobilidade, peso, caimento, sistemas. A gente vai falar disso tudo mais ou menos, dependendo do que a gente está estudando nesse momento. E aí, na última aula, nós vamos falar sobre coleção. E aí vocês já vão estar feras, porque ao longo do tempo a gente também vai estar falando de coleção, de vários aspectos ligados aos universos dos anéis, brincos, colares, pulseiras, do que isso impacta numa coleção. E essa última aula a gente vai pegar todo esse nosso conhecimento e eu vou falar para vocês desses cálculos e de planejamento e de como a gente pode montar uma coleção bacana, né? Então, queria agradecer a atenção de todos, a presença. Estou muito empolgada para fazer esse curso pela segunda vez, né? Na primeira vez eu fiz esse curso em 5 aulas, vi que era impossível, porque é muita coisa, é muito conteúdo. Então, agora vão ser 8 aulas, que eu acho que a gente vai num ritmo bem mais tranquilo, né? Porque é importante mergulhar realmente em cada aula, né? E a gente ter tempo, inclusive, para perguntas, né? Então, o que eu pretendo é dar uma aula corrida, que nem eu dei hoje, né? E depois a gente abrir para cada um falar, para questionamentos, porque senão fica uma coisa muito sem troca, e é muito importante a gente ter a troca. Mas queria agradecer a todos vocês e espero vocês aqui, né? Empolgadíssima. Agora eu vou dar um stop aqui nas imagens para a gente poder conversar um pouco. Não sei se alguém tem alguma pergunta, né? Eu sei que é muita informação. Falei, nossa, 1h e 46 minutos. Eu falo para caramba, vocês vão ver. Mas eu gosto de escutar também, tá? Não sei se o João e a Lívia estão aí ainda. Eu estou aqui. Tá? Então. Estou aqui, você não está me vendo? Não, porque eu vejo todo mundo pequenininho, nem vejo todo mundo, né? Estamos aqui monitorando tudo.
Eu não vejo nada, Lívia, eu não vejo nada. Eu falo, não estou vendo nada. A gente tem que deixar todo mundo aqui, porque tem 3 pessoas, na verdade, tem 3 lugares assistindo sua aula, então está me dando um pouco de eco aqui. Posso fazer uma Alguém? pergunta? Claro. As aulas, então, elas são mais teóricas. Isso eu entendi. Parte prática, a ideia é mais a teoria mesmo, né? Olha, no curso anterior teve uma parte prática que a gente desenvolveu, eu desenvolvi junto com vocês, um pingente para a última aula. E foi uma coisa que eu desisti de fazer dessa vez, porque isso tomou muito tempo das aulas e de todo mundo. Então, eu acho que realmente não é um curso prático, né? Porque não é um curso de você pegar e fazer. Eu posso até passar algum desafio para vocês, você está entendendo? Mas eu acho que o conteúdo tem muitas coisas que vão abrir a cabeça. Né? E uma parte técnica também, que vocês vão conseguir utilizar para vocês. Né? Mas eu acho que, com o tempo que a gente tem, né, que são 2 horas de aula, a gente não consegue, né, dependendo, então, da quantidade de alunos, fazer alguma coisa de prática. Agora, se com a turma, vamos ver quantas pessoas vai ter. Eu posso propor algum exercício que instigue vocês. Não, Né, por mim, pelo contrário, eu adorei ser só teórico, porque realmente, assim, para mim, pessoalmente, pela situação que eu estou agora, me interessa mais enfim, e pelas coisas que eu estou fazendo no dia a dia, é o teórico mesmo. Então, por isso, não sei se tem coisas além, sabe? Sim. Mas claro que eu pratico no dia a dia, porque eu trabalho com isso, então vai ajudar bastante. Ótimo. Obrigada. A intenção desse curso, assim, quando a gente conversa muito, e eu, quando converso com todos os professores, quando vem propor um curso, é para saber o que vai adicionar isso no trabalho do dia a dia de cada um. Acho que é isso que todo mundo quer saber, né? O que isso vai agregar, o que isso vai me ajudar. Então, eu acompanho muito aqui os alunos, o crescimento deles, nem todo mundo sabe o que eu faço aqui no Ateliê Mourão, eu não faço joia, quem faz a joia, quem dá as aulas é minha irmã, a Paula, e eu já tive loja, então eu faço os eventos, então eu ajudo a fazer precificação, então eu acompanho toda essa parte mais da coisa da produção para uma formação de uma pessoa se profissionalizar um pouco mais. Então, o que eu vejo nesse curso é exatamente uma organização, vai te ajudar a até organizar a sua cabeça na hora que você vai pensar, até se você for para uma feira ou apresentar para uma galeria, porque isso tudo você vai conseguir adaptar dependendo para que você vai fazer a sua produção. Então, mesmo que seja uma coisa totalmente aleatória, que não precisa de muita regra, muita coisa, você tem que ter um mínimo de organização. Né? Você tem que partir de um princípio, de um começo, um meio, não pode sair agora isso, agora aquilo. Então, assim, eu acho que esse curso ele consegue abordar várias coisas que num curso de joalheria hoje não tem. Eu acho que a Isabela ela tem uma prática muito grande nisso, né? Com anos e anos que ela trabalhou. Então, é uma coisa voltada totalmente para a produção de quem faz a joia, de quem pensa a joia, de quem... Então, eu acho que esse é o ganho mesmo, né? É o ganho de quem quer começar a se organizar e poder fazer, poder desenvolver uma metodologia de trabalho. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Isabela? Você mesmo vai encontrar dentro desse curso, você vai jogar para dentro do que você quer, seja você fazer uma superprodução ou uma produção limitada, mas ela vai te ajudar a desenvolver a sua metodologia de trabalho, porque eu acho que às vezes falta muito essa coisa quando o pessoal se organiza aqui para fazer o evento do final do ano. No começo está todo mundo assim enlouquecido, porque não sabe nem como começar. Me interessa se a sua coleção vai ter um de cada
ou se a sua coleção vai ter 10 de cada. Você tem que pensar uma metodologia, né, para chegar lá, de como você vai fazer. Então, acho que esse curso abrange muito isso, fora vários embasamentos teóricos que eu acho que quem não faz desenho industrial, quem não fez design, vai poder ter e vai conseguir jogar dentro do trabalho de joalheria, porque acho que nem todo mundo que vem fazer joalheria, pelo menos aqui na nossa escola, fez uma faculdade de desenho industrial, né, de design. Então, tem muito disso também. Então, eu acho que ajuda também nessa parte, para quem não tem esse embasamento, esse pensamento já que vem dessa formação, né, dessa organização. Eu acho assim que o ganho é muito nesse sentido. Para quem está procurando, eu acho que vale super a pena. A Paula fez o curso, né, Paula? Está quietinha, Paulinha? Quer falar um pouco? A Paulinha é meio envergonhada. Mas a Paulinha fez o curso. Fala, Paula. Eu fiz, eu acho que deu assim quer dizer, é um embasamento melhor na hora de fazer as peças mesmo, sabe? Amplia muito a visão das etapas, né? Essa parte onde você aprende sobre as tipologias, né? Sobre o que é importante, isso foi assim fundamental, né? O peso do brinco, né? De cada tipo de peça, o que você precisa fazer, o que é importante cada uma, eu acho que foi muito, assim, importante para mim, assim. Eita, a voz até falhou. Mas foi muito bom. E teve outra parte do curso que eu assisti esse curso, gente, por isso que eu posso falar até. E tem uma outra parte do curso que eu acho muito bacana, quando ela fala do desenvolvimento de coleção, que não é aquele desenvolvimento de coleção que é uma margarida, aí você faz um brinco margarida, faz um pingente margarida, faz uma pulseira, sabe? É sair um pouco do óbvio. E aí ela mostra várias maneiras e vários exemplos que, com a mesma ideia, você pode fazer uma família, uma coleção, enfim, do jeito que vocês queiram chamar a série, que você aproveite melhor essa ideia e não ser aquela coisa simplista de repetição da forma só, sabe? Que eu acho que isso é muito importante, porque às vezes você tem uma ideia maravilhosa que dá uns desdobramentos, mas você tem que ter esse olhar também com mais cuidado, né? Então, eu acho que ela faz uns exercícios de pensamento, assim, de você olhar, de pensar, que eu acho que também é bem proveitoso e bem, enfim. Eu adorei o curso, eu fiz, acompanhei, mas alguém tem mais alguma pergunta? Olívia, Onde estará disponível depois? uma coisa que eu quero Alessandra, só perguntar assim, a Alessandra fez uma pergunta aqui, a gente vai disponibilizar essa aula no próprio, a gente vai mandar por e-mail, para o e-mail de vocês, e no próprio grupo de WhatsApp que eu formei, tem algumas pessoas que o telefone não deu para entrar, não entrou no grupo, não sei se todos, se alguém ficou fora do grupo do WhatsApp, mas essa gravação vai ficar disponibilizada para as pessoas verem de novo essa apresentação, se quiser. Pode falar, Isabela. É importante colocar que tudo isso que eu coloquei nesse curso em relação a planejamento, né, teve muito a ver com a minha experiência pessoal. Eu esbarrei em tudo isso que eu falo, né? Foram desafios que em algum momento eu tive que passar também, né? A experiência, ela traz para a gente, depois a gente até pode colocar isso numa metodologia, como a Lívia falou, que é uma palavra excelente, né? Então, eu desenvolvi uma metodologia realmente para lidar com essa coisa do planejamento e da conexão, mas que é muito mais baseada na minha prática do que na teoria. Até porque, como eu falei, na faculdade de design e de desenho industrial, a gente não aprende nada disso relacionado à joia, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei, então, toda essa experiência que eu tive e eu dei uma customizada para as minhas lições do design em relação à joalheria.
Porque a joalheria é muito mais solta do que o design. Como eu falei, não tem utilidade a joia, né? Então, tem umas premissas que você não consegue usar. Mas, assim, o legal é isso. Aí eu me deparei na prática com algumas questões e trouxe esse conhecimento para um mix, que a gente pode chamar, assim, de uma metodologia. Alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo, alguma coisa, programação das aulas? Eu tenho uma dúvida. Fala, Larissa. Eu não tenho marca ainda, não comecei. Eu sou formada em moda e fiz um pouquinho de arte e design. Aí vale também para me organizar, porque eu não sei nem o que eu vou fazer com joalheria ainda. Ainda não comecei. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Talvez você se sinta um pouco angustiada de ter esse universo gigante e não ter ainda realizado, né? E isso dá uma certa, nossa, olha quanta coisa que eu tenho que saber, né? Mas eu acho que até é bom porque você vai ter vamos dizer, um panorama macro, né? Você vai ter uma visão super macro, você vem da moda, então é um universo um pouco diferente, como eu te falei, a moda é muito mais sazonal do que a joalheria, né? Então, o que você tem que ser ágil na moda, você precisa se aprofundar na joalheria. É um pouco um contrapeso né? Na joalheria, você se aprofunda, né? Na moda, não, você tem que patinar um pouco, né? Porque você tem um ritmo que é muito outro, né? Então, o que acontece? Você aqui, talvez você não consiga usar tudo, porque você não tem ainda essa vivência, mas você vai ter vou te mostrar assim, um panorama de tudo, até para saber se essa é a sua praia. Mas não quer dizer que você não vai conseguir acompanhar as aulas, né? Porque todo mundo usa brinco, anel, todo mundo tem, em última instância, todo mundo tem a experiência pessoal com a joia. Todo mundo usa a joia. Então, você já teve que colocar uma pulseira, você sabe o que é usar uma pulseira escrava, você sabe o que é uma argola, como é que é. Então, você tem sempre a vivência, não só profissional, né? Mas a vivência do uso, né? A experiência do uso também. Talvez isso até instigue você a você querer desenvolver uma linguagem aí daquilo que te desafia. Mas é claro, né? Vai aproveitar mais quem já tiver uma experiência mais aprofundada, né? Claro, que a pessoa aquelas questões que eu coloco já são as questões que a pessoa já fica lá martelando na cabeça, né? Como que eu faço isso? Eu posso repetir? Como é que eu vou repetir? Como é que eu transponho de brinco para colar? Quer dizer, quanto mais você já tem a vivência da joalheria, mais você consegue aproveitar, mas não quer dizer que você não possa abrir muito o seu pensamento, sua cabeça com isso. Mas alguém tem alguma dúvida? Isabela fala muito, hein? Prepare. Eu acho isso assim, não precisa de um pré-requisito para o curso, né? Você não precisa vir sabendo, mas lógico que você vai... pessoas que já passaram por problemas, que a Isabela já vai trazer então é assim, vou me programar, vou fazer, quer dizer, você já vivenciou alguns problemas que já te geraram alguns conflitos e algumas questões, ficou mais fácil, lógico, mas você não precisa, ela não vai falar de uma coisa que você vai olhar e falar, nossa, não tem noção do que essa mulher está falando, não é isso. Isso você não precisa ter um conhecimento prévio, assim, muito grande, né? Mas alguma pergunta? Eu tenho Diga, uma experiência própria minha, é que eu sou bem errática. Eu faço séries, e às vezes até essas séries, quando eu faço, depois eu retorno, depois de um tempo. E o que aparece na minha frente é sempre um rol de possibilidades muito grande, e eu nunca consigo me conter. Então, às vezes, eu mando para a função um monte de coisa, que eu nem sei o que vai ser. E com o preço da prata hoje em dia, é melhor não fazer isso, né? Você tem Bacana! uma desfocada, né? Então, Tem que focar,
tem que focar. Eu acho que esse curso talvez me ajudasse a reduzir a possibilidade, não a criatividade, mas uma coisa mais metódica, né? Porque minha cabeça é meio macaquinho, né? Que vai pulando. Não, já fiz isso, agora eu vou para lá, e aí a gente acaba se perdendo. Então é interessante ver esse outro lado, né? Da metodologia, eu acho. Exatamente. Eu entendo você, e eu acho que se eu fosse minha própria... Se eu não tivesse trabalhado em empresa, foi como eu comecei, e depois ter uma marca onde eu tinha custo fixo, em suma, eu tinha um material para trabalhar e eu tinha que me virar com aquilo, porque eu era empresária de mim mesma, mas tinha um ponto de venda com uma série de outros custos. Talvez eu fizesse que nem você, eu mandasse fundir tudo. Eu acho que, sim, a gente tem vontade de mandar fundir tudo, né? E depois ver. O que acontece é que você tem uma programação, e você sabe que você pode lançar um número X de peças por ano, vamos dizer assim, porque o custo de produção é muito alto, né? Para você fazer. Então, aquilo vai te prendendo, e aí o pulo do gato é você não se sentir presa, né? Porque você tem que reduzir. Né? É você, muito pelo contrário, ficar empolgado com, vamos dizer, uma curadoria, uma edição que você mesmo faz, sabe? Exatamente para não atirar para todo lado, né? Mas eu entendo, isso que eu quero, mas eu acho que vai ajudar muito, porque mesmo que você diga, não consigo, mas você sabe que se você fizesse daquele jeito seria melhor. Entendeu? Aí você pode até dizer, eu vou fazer 2 linhas, que eu não tenho certeza, vou fundir 2 a mais, né? Enfim, eu acho que sim, dá para ter um raciocínio muito mais estruturado se a gente pensar assim com mais planejamento, eu acho que vai ser bom. A gente vai gostar muito. Que bom. Então, gente, qualquer outras questões, alguém mais alguma pergunta? Super agradecendo aqui nosso canal online. Eu posso fazer mais uma? Claro, Mais claro. pessoal, Isabela. Eu queria perguntar o que motivou você a sair de uma marca e abrir a sua própria? O que motivou? Eu acho que é um sonho que a gente sempre tem, mesmo quando você trabalha para uma marca, é ter o seu, né? É ter a sua marca, é fazer a sua assinatura, é você fazer o que você quer, né? Porque quando você trabalha para uma marca, você tem que se submeter a uma série de coisas. Embora eu fosse, enfim, eu era do departamento de criação, chefiava esse departamento lá no Antônio Bernardo, era o nome dele, eram as ideias dele, então, claro que eu sempre tive esse sonho de fazer a minha, como tenho até hoje. Quer dizer, tenho a marca até hoje, né? E é claro, você se realiza, né? Muitíssimo. Mas a experiência de você trabalhar para uma empresa maior e ter acesso a tudo que eu tive, né? Pedras muito boas, muito lindas, né? Um acesso a isso é maravilhoso, porque te dá uma experiência, até para depois você ter a sua própria marca. Eu né? trabalhei na Gasterne 2 anos. Então, você viu, é um mundo muito maior, né? É tudo mega, né? Então, enfim, você depois trazer esse seu conhecimento para você botar a sua assinatura é uma coisa bastante gratificante. Nossa, Mas tem que ter coragem também, agora né? eu posso fazer o que eu quiser. Sim. Tem que ter coragem. É Porque libertador. desde que eu abri a marca, dormir, esquece, tá? Dormir Pois é. aquela noite, dorme. Dizem que quem tem filho não dorme, né? Mas quem tem empresa também não. Quem tem empresa e filho não dorme nunca mais na vida. Você acorda pensando que você tem que correr. Entendeu? Tem esse preço, né? Você nunca mais tem uma noite de sono, assim. Né? Nunca mais. Mas aí é isso, né? Mas mesmo assim é muito bom. Obrigada por responder.
E pela sinceridade também. Bom, mais alguém? Então, eu acho que está ótimo, né? Acho que a Isabela falou bastante. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser mandar inbox lá no grupo, a Isabela está no grupo também. Estou lá, gente. E o curso vai acontecer nesse horário, né? Quintas-feiras de 5 às 7, pontualmente, porque a gente às 7 vai ter uma aula também online, outra aula online, viu, Isabela? Então tem que ser de 5 às 7. Isso eu não sei como vai. Agora você deixou nervosa. Não, eu analisou isso ontem, eu já fiquei nervosa. Eu disse, tem que terminar às 7? Eu fiquei em pânico. Então. Mas todo mundo estamos aí e aguardamos vocês. Vão ser quantas aulas dessa vez? Agora eu até me perdi. 8 aulas, então. Vai ter o conteúdo, na verdade, ela foi largada porque... Então, dá tempo de você falar de 5 às 7 agora. Agora vai dar tempo. Agora vai dar, porque a gente, né? Então, mas acho que vai dar. Deixar uma parte para perguntas que é muito importante conversar no final da aula. Uhum. Né? Muito porque até para trazer as questões do que está fazendo, do que está pensando, isso aí é bem interessante, porque a gente tem essas aulas online, mas não impede de você, no momento, dar uma perguntada, né? Saber o que está acontecendo, ver o que dá para fazer, não dá, tirar dúvida do que está fazendo, isso é bem bacana também. E também de troca, né? De todo mundo trocar também e mostrar o que... Enfim, acho que esses encontros online, por um lado, tem isso, né? As pessoas continuam durante a semana trocando de coisas que viram, que acharam legal, e é bem rico isso. O WhatsApp é para isso, para vocês mandarem alguma coisa que foi um questionamento de vocês, às vezes um texto bacana, né? Eu, se citar alguma coisa durante as aulas, eu mando também, né? Então, é um espaço dinâmico para a gente também debater. Certo, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez todos vocês, Isabela, continuem seguindo a gente, vendo E quinta-feira que vem estamos aqui nesse horário. Aguardamos todos vocês. E quarta-feira a gente vai ter o papo lá com as meninas da Bienal da Argentina. Aguardo vocês também. Eles vão contar as novidades, como é que vai ser essa edição, o que elas estão preparando, se prevenindo da pandemia. Então, a edição do ano passado foi adiada, então eles vão contar um pouquinho como é que o que elas resolveram fazer esse ano. Tá? Então, obrigado e boa noite. Tchau, gente. Tchau. Até. Tchau. Espero Até. você. Tchau, obrigada, Isabela, obrigada,